A história começa quando vemos um homem mascarado confrontado por um enxame de monstros. Ele os elimina num instante, mas diz que não é suficiente e que ainda quer mais. Cortamos para um homem numa carruagem a fugir de goblins. Mas, felizmente para ele, um grupo de guerreiros aparece e consegue lidar com os goblins. Após a vitória, eles retornam à cidade, passando por um faminto Fate que está de guarda no castelo. Ele os nota, mas fica desapontado por nunca poder ser como eles, pois está constantemente com fome devido à sua inútil habilidade, a gula. A multidão fica impressionada quando um grupo de cavaleiros sagrados passa pela cidade. Eles são o trio dos irmãos Vlerick, mas vemos que são pessoas terríveis, pois um deles chuta um camponês que estava em seu caminho. Eles seguem em direção ao castelo, e no portão o mais velho Rafael dá a Fate sua dor, jogando-a no chão. Enquanto ele tenta pegá-la, Ato pisa em sua mão, mas seu estômago ronca naquele momento, e Rafael o chama de repugnante. Os irmãos ficam irritados com o ronco, pensando que isso faz parecer que não o pagam o suficiente. Eles começam a espancá-lo, mas ele é salvo por outra cavaleira sagrada chamada Roxy, que lembra aos irmãos de seu dever como cavaleiros sagrados de serem gentis com os cidadãos que juraram proteger. Os irmãos decidem ir embora, e Roxy ajuda Fate a se levantar. Ela o consola dizendo que guardar o portão é honroso, e que ambos são iguais em seu trabalho. Roxy assume a guarda do portão e pede a ele para avisá-la se algo assim acontecer novamente, mas Fate diz que está acostumado e decide partir. Descobrimos que Fate quer proteger Roxy mantendo distância e não quer envolvê-la, pois teme que Rafael a machuque também. Fate é encorajado pelo barman a se defender, ou ele pode acabar morto como o último sujeito. No caminho para casa, Fate amaldiçoa sua habilidade de gula por ainda estar com fome, mesmo depois de ter feito uma refeição. Ele deseja ter nascido com uma habilidade mais útil, e desespera-se por não poder fazer mais nada, pois não consegue mudar como as coisas são. Fate percebe ladrões pulando o muro do castelo, então ele corre até Roxy para contar a situação, e ela o deixa para assumir sua posição enquanto corre para encontrar os ladrões. Enquanto espera Roxy terminar de espancar os ladrões, um deles corre em sua direção. Seus instintos o mandam correr, mas o pensamento de Roxy confiar nele com sua posição o ajuda a reunir coragem para ficar. Ele se prepara para lutar e percebe que o ladrão já está ferido. Ele reúne sua coragem e pula em direção ao homem, perfurando-o no peito, e de repente ouve uma voz dizendo que sua habilidade de gula foi ativada e seus atributos foram aumentados. Fate está confuso e a voz lhe diz ainda que as habilidades de identificação e telepatia foram adicionadas para ele. Ao mesmo tempo, Roxy retorna de sua luta e está preocupada com ele, mas ele nota algo estranho porque ouviu palavras vindo dela, mas sua boca não se moveu. Ele a tranquiliza e diz que ela pode levar o crédito pela sua morte, pois isso lhe causaria problemas se Rafael descobrisse. Então, em troca, Roxy oferece a ele um emprego para trabalhar para a família dela. Fate considera suas opções e, eventualmente, concorda em trabalhar para a família dela. Mais tarde naquela noite, Fate percebe que todos os seus atributos estão em dígitos triplos, e então ele se dá conta de que deve ter usado telepatia em Roxy mais cedo. Ele ainda está confuso sobre o que está acontecendo, mas agora está confiante de que pode derrotar monstros com seus atributos aprimorados. No dia seguinte, Fate sai para procurar uma espada, mas quando o mercador descobre que ele é pobre, diz que ele só pode pagar pelas espadas de lixo no barril. Ele examina as espadas usando sua nova habilidade de identificação e descobre que todas as espadas são inúteis, exceto uma. Quando Fate examina essa espada, ele fica chocado quando ela de repente fala com ele, apresentando-se como Ganância e dizendo a Fate para comprá-la. Ao saber que a Ganância é conhecedora da gula, ele acaba decidindo comprá-la. Vemos os irmãos Vlerick conversarem sobre Roxy tentando contratar Fate sem informá-los primeiro, mas Rafael sente que não há necessidade de complicar as coisas entre eles e a família Hearts, pois ambos fazem parte das 5 grandes famílias que apoiam o reino, enquanto observa Fate como sendo inútil. Rafael segue em direção ao distrito militar, enquanto sua irmã se pergunta o que ele vai estudar, então ele lhe conta seu plano de aprender a se tornar imortal. Mais tarde vemos Fate caminhando com a Ganância em sua mão, e ela o avisa de algo que se aproxima rapidamente. Um Goblin aparece do nada, mas Fate consegue matá-lo facilmente, o que ativa sua habilidade de gula, aumentando seus atributos mais uma vez, e a habilidade de aumento de força é concedida a ele. Enxames de Goblins aparecem do nada, mas Fate permanece calmo enquanto os abate. Após cada morte, sua habilidade de gula é ativada, e ele acaba matando centenas. Quando tudo acaba, ele verifica seus atributos e fica surpreso com o quanto eles aumentaram. Ganância aponta que Fate deve estar saciado, e Fate percebe que seu estômago não roncou nada naquele dia, o que nunca havia acontecido antes.
Ganância diz que normalmente cada pessoa tem apenas a habilidade com a qual nasce, mas graças à gula, Fate pode roubar os atributos e habilidades de outros, mas não é algo que outras pessoas possam saber. Fate percebe que deve sempre lutar sozinho, mas Ganância o tranquiliza, dizendo que ele não está sozinho, já que está com ele. Fate leva todas as orelhas de Goblin para ser pago e se pergunta sobre todas as coisas que pode comprar ao entrarem na cidade, mas é lembrado pela Ganância de que sua manutenção vem primeiro. Naquele momento, eles de repente encontram um homem e uma jovem que vemos pedindo ajuda. Fate usa sua habilidade de identificação para avaliar o nível de ameaça do homem e descobre que ele tem a habilidade de esconder atributos. Fate está desconfiado, mas diz que não podem simplesmente ignorar o pedido de ajuda de uma garota. Eles seguem o homem e ele diz à garota que ela será vendida como escrava aos Cavaleiros Sagrados. Ganância avisa a Fate que o homem é forte, então é sua última chance de fugir. Mas Fate diz que finalmente ganhou o poder que sempre quis e o usará para proteger os fracos. Vemos uma velha freira falando com um grupo de órfãos, contando-lhes sobre a Santa Laplace, a criadora do mundo. Ela revela que quando Laplace deixou o mundo, ela presenteou as pessoas com poderes especiais conhecidos como habilidades, contando-lhes sobre o tempo em que não havia habilidades, e tudo era pacífico. Uma freira entra na sala dizendo que não consegue encontrar uma órfã desaparecida. Ela sai para continuar sua busca. E a outra freira se pergunta para onde foi a garota chamada Sahara. Descobrimos que a garota sequestrada é Sahara, e enquanto o sequestrador sai, Fate aproveita a chance para salvá-la. Ele resgata a garota, mas o sequestrador aparece atrás dele. O sequestrador o chama de tolo, dizendo que ele não tem chance de vencê-lo. Ele quer levar a garota para um lugar seguro, mas não tem certeza do que fazer. Ganância o aconselha a recuar, aproveitar a autoconfiança do sequestrador e esperar o momento certo para atacar. Ele tenta fugir com Sahara, mas eles acabam chegando a um beco sem saída. Fate lança um ataque surpresa, e enquanto o homem se prepara para usar sua habilidade, Ganância instrui Fate a atacá-lo de frente. Fate avança contra o homem, desferindo um golpe decisivo. Fate ordena ao homem que lhe conte tudo, mas ele se recusa, então Fate procede a torturá-lo, e ele eventualmente diz a Fate que foi ordenado por Rato a sequestrar Sahara. Fate leva Sahara para comer algo depois de ouvir seu estômago roncar, e ele a leva de volta ao orfanato. Ele fica surpreso ao ouvir a gratidão de Sahara porque é a primeira vez que alguém o agradece. Ele se aproxima de Sahara e lhe dá um conselho, as mesmas palavras que seu pai lhe havia dito no passado, mas ele não havia conseguido entendê-las até agora. Não importa o quão difíceis as coisas fiquem, se você conseguir rir delas, um dia encontrará felicidade. No caminho de volta, Ganância parabeniza Fate por aprender sua primeira habilidade técnica, a técnica de espada de uma mão. Uma técnica secreta que lhe permite atacar 2 vezes em um único golpe. Fate pensa que teve sorte contra o sequestrador, e ele está determinado a ficar mais forte para que possa vencer sem depender da sorte. No dia seguinte, Fate chega à propriedade da família Hart, onde Roxy o cumprimenta no portão e ele fica surpreso com a aparência dela. Ela o leva ao túmulo de seu pai, recentemente falecido, revelando que ele foi morto há 5 dias em Galia. Galia é um continente dominado por monstros, e é dever dos Cavaleiros Sagrados mantê-los sob controle. Roxy explica que este dever coube à família Hart este ano, mas, infelizmente, um dragão divino saiu de um milênio de solidão, aniquilando o grupo liderado por seu pai. Ela lhe diz que é atualmente a chefe da casa e que está ansiosa para trabalhar com ele. Enquanto estão prestes a apertar as mãos, Fate se lembra de que sua telepatia será ativada, então ele aponta para uma pessoa aleatória. Conhecemos a chefe das criadas, Haru, que lembra Fate de se comportar como um servo da família Hart. Uma semana se passa enquanto Fate continua a trabalhar no estado mais difícil. Ele está conversando com os outros servos quando seu estômago começa a roncar, chocando os outros servos porque eles acabaram de almoçar. Ele é chamado para encontrar Roxy, mas seu estômago continua a roncar e até Fate está confuso com o que está acontecendo. Roxy tenta ter uma conversa com ele, mas ele continua pensando no porquê de estar com tanta fome. Roxy o tira do transe e os dois se conectam por seus pais mortos, pois ambos foram mortos por monstros. Ela o considera um membro da família, fazendo-o ficar constrangido, mas ele de repente perde a consciência. Ele acorda em seu quarto, onde vê um bilhete de Roxy dizendo para ele tirar o dia de folga. Fate questiona Ganância sobre sua fome e Ganância revela que é devido à gula. Quanto mais almas Fate consome, mais forte ele se torna, mas ao mesmo tempo, seu desejo também crescerá mais forte e ele está destinado a procurar almas para consumir até o dia em que morrer.
Ganância diz a Fat que quando sua fome estiver no limite, isso se mostrará em seus olhos e ele percebe que seus olhos estão vermelhos. Fat sai e passa por um grupo de pessoas, pensando que elas cheiram delicioso, enquanto Ganância explica que seu impulso de fome foi ativado porque sua fome está no limite. Ganância explica que é um poder temporário que o ajuda a caçar presas, e as presas podem ser rastreadas pelo cheiro, dizendo que presas mais fracas serão paralisadas pelo medo. Vemos eles saírem do reino e encontrarem vários goblins aterrorizados. Fate massacra todos eles e segue em direção à floresta dos Hobgoblins. Ele continua a matar por várias horas até que sua fome esteja finalmente satisfeita, mas um Rei Goblin aparece do nada e ele usa sua habilidade de identificação. Vemos que ambos são quase iguais em termos de atributos, mas o Rei Goblin tem uma habilidade de regeneração de saúde. Fate vai atrás do Rei Goblin e fica enojado ao ver o Goblin devorar um humano. Ele lança um ataque surpresa, cortando seu braço, e a luta continua, mas tudo o que ele pode fazer é desviar de seus ataques. Ganância diz a ele para atacar, então ele avança, conseguindo dominá-lo, e ele desfere o golpe final. Os atributos de Fate aumentam significativamente e ele ganha a habilidade de regeneração de saúde. Ganância revela que com os atributos atuais de Fate, ele pode desbloquear o primeiro nível da Ganância em troca de seus atributos. Ganância explica que o primeiro nível lhe dará novas funções, mas Fate fica chocado ao saber que precisa entregar todos os atributos que ganhou desde que se conheceram. Ganância revela que Fate perderá o direito de empunhá-lo se não o desbloquear, então Fate concorda em fazê-lo. Ele inicia o processo e Fate pode sentir seu poder deixando seu corpo, enquanto a Ganância se transforma em um arco mágico. Ele diz a Fate que há um Goblin os observando, e ele ensina Fate a usar o arco, que cria flechas mágicas quando a corda é puxada, dizendo a ele que ele pode mirar onde quiser, mas a flecha sempre atingirá seu alvo. Fate pega as orelhas do Rei Goblin e as deixa na porta do orfanato, pois acredita que eles precisam mais delas. No dia seguinte, Fate impede um intruso, mas descobre que é Roxy disfarçada de camponesa, tentando ir secretamente à cidade para uma inspeção. Ela leva Fate consigo e no caminho para a cidade, ela pede a Fate para mostrar-lhe sua espada, mas ele teme que ela possa descobrir algo depois de vê-la. A espada escorrega de sua mão e Roxy a pega, mas felizmente não percebe nada. Ela diz a Fate que a espada precisa de alguma manutenção, dizendo que o levará ao ferreiro da família Hart. Eles finalmente chegam à cidade e estão parados em uma barraca quando todos ficam tensos ao se aproximar um cavaleiro sagrado. O estômago de Fate ronca no pior momento possível, irritando o cavaleiro sagrado. O cavaleiro tenta pisar nele, mas Roxy o impede, chamando a atenção de todos. Todos estão olhando para Roxy, tentando descobrir se a camponesa é realmente a senhorita Roxy. Ganância diz a Fate que se eles agirem como um casal, ninguém pensará que a camponesa é realmente Roxy. Roxy ouve esse plano quando Fate responde a Ganância, achando que é uma boa ideia, então ela concorda, e eles começam a agir como um casal, convencendo a todos de que a garota não é Roxy. Enquanto todos estão distraídos, ambos escapam e se escondem no canto. Fate ouve os pensamentos dela, enquanto ela pensa em como seu coração está acelerado, porque esta é a primeira vez que ela entrelaça os braços com um garoto. Roxy decide que eles precisam continuar se movendo e eles ouvem pessoas falando sobre todos os goblins mortos que foram encontrados recentemente. Os rumores são de que foi feito por um monstro errante, mas isso não explica por que as orelhas de goblin foram doadas ao orfanato nos bairros pobres. Ela pede a Fate para levá-la onde os guerreiros se reúnem, dizendo que quer investigar o monstro errante. Fate leva Roxy ao bar, onde o barman revela que ouviu falar de um guerreiro que fez fortuna, ao encontrar uma montanha de cadáveres de goblins com as orelhas ainda intactas. Roxy acredita que deve ter sido um monstro de uma região diferente e o barman pensa que isso é ruim para os negócios porque muitos mercadores viajam por aquelas planícies de goblins. Então as pessoas não viajarão porque temem que um monstro possa atacá-las. Um velho entra no bar e se junta à conversa dizendo-lhes que o monstro é um Lich, e é por isso que os Cavaleiros Sagrados estão lidando diretamente com ele. Um grupo de guerreiros entra no bar e diz a Roxy para se juntar a eles para se divertir. Roxy empurra o homem levemente, mas ele é arremessado para o outro lado da sala e eles percebem que apenas um cavaleiro sagrado pode ter tanto poder. Roxy finalmente revela sua identidade e os guerreiros se desculpam, tentando dar a ela todo o dinheiro que tem. Mas ela rejeita, dizendo-lhes para não temerem os cavaleiros sagrados, enquanto revela que sonha com um mundo onde plebeus e cavaleiros sagrados possam rir juntos. Eles vão ao ferreiro que termina a manutenção da ganância, então ela agora parece uma espada nova. Enquanto atravessam a cidade, Roxy explica que não sabia da caçada porque ela está sendo liderada pela família Vlerick, e eles simplesmente não a informaram.
Vemos Rato segurando uma criança, explicando que ele está simplesmente levando uma criança perdida sob proteção, mas Fate tira o menino e Roxy lhes diz que eles cuidarão dele. Roxy pergunta a Rafael por que ela não foi informada sobre a caçada e ele diz que não queria incomodá-la, pois ela devia estar ocupada lamentando seu pai. Os Valyrics decidem partir enquanto Fate e Roxy levam o menino para encontrar sua mãe, permitindo que ele se reúna com ela. Depois de voltar para casa, Fate pergunta a Ganância uma maneira de caçar monstros sem que Roxy descubra, e no dia seguinte, Ganância diz a ele para comprar uma máscara com magia de distorção de percepção, o que o fará parecer diferente para quem o vir. Vemos que Rafael reuniu os cavaleiros em uma sala escura, e eles discutem a excursão à Galha. Algum tempo depois, um grupo de guerreiros encontra mais goblins mortos e eles olham para cima para encontrar um Lich parado em uma montanha de cadáveres. Os guerreiros aterrorizados o chamam de cadáver e fogem, enquanto vemos Fate desfrutar do apelido que lhe foi dado. No dia seguinte, Roxy se aproxima de Fate e diz a ele para ir com ela, porque ela tem uma missão secreta para ele. Ambos entram em uma carruagem e passam pelo vinhedo da família Hart para chegar ao seu destino, onde a mãe de Roxy, Aisha, está parada na porta. Roxy apresenta Fate como um servo que ela contratou recentemente e Aisha pergunta a Fate se ele gosta de Roxy, fazendo-os ficar constrangidos. Mas Aisha explica que quer saber a opinião dele sobre Roxy como chefe, e Fate diz que gostaria de servi-la até o fim de sua vida, fazendo Roxy ficar atordoada. Vemos Fate ajudando os outros servos a colher as uvas, e eles lhe contam como os senhores ajudaram pessoalmente a cultivar esta terra por gerações, e todos estão orgulhosos de poder ajudar os senhores. Um servo revela que também é hora de caçar, porque monstros chamados Kobold aparecem durante a época da colheita em busca de comida. O estômago de Fate começa a roncar, enquanto Ganância explica que a gula requer vários tipos de almas e goblins sozinhos não satisfarão sua fome crescente. No caminho para casa, Fate vê uma garota misteriosa com um machado enorme. Enquanto ela passa, Fate fica chocado ao ver que ela tem os mesmos olhos que ele. Ele tenta verificar os atributos dela, mas não funciona. A garota o examina e menciona que ela está muito cedo. Fate se pergunta do que ela está falando, mas ela apenas lhe diz que ele pode ficar com os Kobolds e declara que ele agora lhe deve, dizendo a ele que eles se encontrarão novamente. Roxy o alcança e aponta que a garota é uma Galleon. Descobrimos que Galha era uma grande potência militar há 4.000 anos, mas com o aumento de monstros, sua nação acabou colapsando, e a maioria de seu povo foi morta, então ela fica surpresa ao ver uma sobrevivente. Enquanto os dois voltam, Fate se pergunta se Roxy realmente ficará bem caçando os monstros sozinha, mas ela o assegura de que os outros guerreiros estarão com ela, e que é seu dever como cavaleira sagrada. No dia seguinte, vemos todos se escondendo enquanto se preparam para caçar os Kobolds, mas todos ficam chocados quando um monstro enorme aparece de repente. A boca de Fate saliva ao vê-lo, mas Ganância sabe que isso é um problema, porque Fate está quase em estado de inanição, e Fate se preocupa com Roxy o vendo. Ele verifica os atributos do monstro e vemos que está no nível 50 com atributos insanamente altos. É conhecido como uma besta coroada, e Ganância explica que é um monstro nascido da agressão acumulada. Eles retornam à aldeia, e todos entram em pânico porque não acham que tem chance, mas Roxy consegue acalmá-los, assegurando que ela o matará, e diz aos guerreiros que eles voltarão no dia seguinte. Ganância observa que eles não têm chance e Fate se recusa a deixar Roxy morrer, então ele volta sozinho mais tarde naquela noite. Ele vê que há kobolds ao redor da besta coroada e Ganância se pergunta o que ele planeja fazer. Ele começa a atacar com sua forma de arco, eliminando alguns deles enquanto absorve seus atributos com sua gula. Ele tenta atirar na besta coroada, mas ela simplesmente o bloqueia usando um dos soldados. Fate se aproxima com sua espada, eliminando ainda mais kobolds. Vemos que seus atributos aumentaram significativamente, e ele pensa que agora pode derrotar o chefe com seu arco, mas a besta consegue pegar sua flecha. Ele se prepara para lutar com sua espada, mas a besta de repente usa uma habilidade que o atinge com uma onda de choque. Fate é nocauteado, e um kobold vem para acabar com ele. No entanto, ele é subitamente cortado, e vemos que Fate estava apenas fingindo estar inconsciente. Fate elimina outro kobold, absorvendo seus atributos, e Ganância observa que ele deve ser capaz de usar sua arte oculta de primeiro nível. Isso custará 10% de seus atributos atuais, mas deve permitir que ele derrote o chefe. Fate aceita as condições, e seu arco recebe uma melhoria. Ele dispara um tiro poderoso na fera, eliminando-a com um único golpe, e Fate pensa que talvez tenha sido um exagero. Sua habilidade de glutonaria é ativada, mas lhe causa uma dor tremenda. Ele se pergunta o que está acontecendo, e Ganância lhe diz que é porque é a primeira vez que devora uma alma de qualidade superior, mas Ganância insiste que ele deve suportar a dor a todo custo, ou então perderá o controle, e será ainda pior que seu estado de inanição.
Fate tenta conter-se, mas a dor é insuportável e ele grita em agonia. No dia seguinte, os guerreiros chegam ao local do massacre e se perguntam se foi feito por flechas mágicas. Roxy também está lá e se pergunta quem poderia ser forte o suficiente para causar tanto dano. Poucos momentos depois, vemos que Fate está bem enquanto Roxy continua a contar a Aisha sobre o que viu. Ela se lembra da garota misteriosa que viram outro dia e pensa que deve ter sido ela quem matou todos aqueles monstros. Roxy diz a Fate que está pronta para voltar à capital e Aisha percebe o quão feliz Roxy parece ao falar com ele. Depois de um tempo, Aisha fala com ele, dizendo para sempre apoiar Roxy e cuidar dela. Ela lhe diz que ele não precisa ter prestígio ou autoridade, pois o que importa é seu desejo de ajudar Roxy. Ela não tem muito tempo, então pede a Fate para cuidar de Roxy em seu lugar e pensar nisso com cuidado. No caminho para casa, ele reflete sobre o que Aisha disse e acredita não ser digno da tarefa, pois está escondendo algo tão importante de Roxy. Naquela noite, Fate fica chocado ao ver que seus olhos ainda estão vermelhos, mesmo tendo massacrado um monte de goblins. Ganância explica que os goblins não conseguirão mais satisfazer sua fome, e ele deve encontrar almas mais fortes antes de perder o controle. Algum tempo depois, Fate está sentado em um bar e decide que não é digno de estar ao lado de Roxy, pois está escondendo coisas dela. O velho entra e reclama de como o rato está se juntando à caçada ao Lich. Ele claramente odeia Rato e deseja que ele seja enviado na expedição de Galia para que possa acabar como comida de monstro. Isso choca Fate, pois ele não consegue acreditar que estão planejando outra expedição tão cedo, considerando que o pai de Roxy acabou de falecer. E vemos que Roxy foi escolhida como substituta de Rato. Poucos momentos depois, vemos Roxy no túmulo de seu pai, dizendo-lhe que foi escolhida para a expedição de Galia. Fate chega, implorando para que ela não vá, mas Roxy lhe diz que já decidiu que irá. Enquanto isso, vemos que os Vlerix estão celebrando, pois em breve poderão se livrar de Roxy. Os outros dois irmãos deixam o resto para Rato enquanto estão prestes a partir para um lugar chamado Tenburn. Rato pede a Raphael para lhe contar o segredo envolvendo a imortalidade, mas Raphael apenas lhe diz que ele deve lidar com sucesso com o Lich. Vemos Fate parado no meio das planícies, pensando em como não pode interferir em assuntos oficiais, mas decide que não pode deixar os Cavaleiros Sagrados continuarem a tratar as pessoas como lixo. Rato chega com seus homens e os ordena a atacar Fate, mas ele lida facilmente com eles enquanto Rato observa horrorizado. Os outros fogem com medo, e Rato se prepara para enfrentá-lo, dizendo que não deixará um cadáver fazer dele um tolo. Fat remove sua máscara, revelando sua identidade, e Rato se pergunta como um ninguém como ele pode ser tão poderoso. Rato se orgulha de seu status como cavaleiro sagrado, mas Fate o desafia a exibir seus poderes. Fate pergunta a Ganância se ele pode estilhaçar uma espada sagrada, e Ganância diz que não deve ser um problema, dizendo a Fate para golpear com toda a força. Rato tenta atacar com luz sagrada, mas Fate aparece de repente atrás dele. Ele desfere um golpe, mas Fate destrói a espada sagrada e o desafia a pegar a metade quebrada. Rato tenta recuar, mas cai no chão, e Fate o levanta dizendo que ele precisa aprender uma lição. Fate o esmaga contra as árvores, destruindo várias delas, e ele começa a implorar por sua vida. Mas Fate o arremessa alto no ar, e ele equipa o arco aprimorado, disparando uma flecha poderosa em direção a Rato e deixando um buraco nas nuvens. Rato cai no chão e se pergunta por que Fate não o matou. Fate diz que ainda tem perguntas para ele, e Rato pensa que é sobre Roxy, então ele revela que ela se voluntariou para a expedição de Galia, implorando a Fate para poupá-lo enquanto promete cancelar a expedição e alcançar a expedição. Fate explica que isso não é por Roxy, mas por sua própria vingança, e ele desfere o golpe final. A habilidade de glutonaria é ativada novamente, dando a Fate a técnica da espada sagrada, que é necessária para uma pessoa se tornar um cavaleiro sagrado. Ganância diz a Fate que ele agora pode ser considerado um cavaleiro sagrado, mas ele sabe que ninguém na capital aceitaria isso, dizendo que não quer ser um de qualquer forma. Ganância lhe diz que ele agora pode desbloquear o segundo nível em troca de todas as suas estatísticas. Fate concorda em fazê-lo, e Ganância prossegue com a melhoria, revelando a nova forma, que é uma foice capaz de cortar qualquer coisa. No dia seguinte, Roxy está prestes a partir para a expedição, e todos estão lá para se despedir dela. Todos estão tristes, mas Roxy os consola, dizendo que 3 anos não é muito tempo, e ela se aproxima de Fate, e eles se despedem. Haru entrega a Fate a carta de recomendação deixada por Roxy para que ele possa procurar emprego na mansão de um lorde.
mas Fate rejeita a carta, dizendo a Haru que viverá como um guerreiro de agora em diante. Naquela noite, descobrimos que Fate realmente planeja ir pra Galia para apoiar Roxy. Enquanto Fate deixa a capital, vemos uma garota observando-o, dizendo que as coisas estão se desenrolando bem. Algum tempo depois, Roxy faz um discurso a todas as tropas da expedição, dizendo a todos que devem fazer o seu melhor para destruir o dragão divino, que despertou de seu sono. Roxy fica feliz em ver que uma garota chamada Mia e um homem chamado Mugen se juntarão a ela. Mia chama Mugen de excêntrico por querer testar sua força contra um dragão divino, mas Mugen explica que se voluntariou por causa do pai de Roxy e quer vingá-lo. Roxy pergunta se sua família é contra ele ir para Galia, mas ele diz que sua filha não se importa e só quer que ele traga relíquias de Galeon. Vemos que Rain, a filha de Mugen, está trabalhando como pesquisadora em um laboratório cheio de goblins que Fate matou. Ela descobre que algumas das feridas foram causadas pelas flechas mágicas da Espada Negra, uma das armas do Pecado Mortal. Descobrimos que as armas do Pecado Mortal são feitas de um material especial que pode manipular o poder mágico em alto nível, e Rain pensa que elas podem expandir o espectro de possibilidades para habilidades, dizendo que quer ver uma dessas armas. Fate chega à cidade mercantil de Tetra e ele revela que já esteve lá antes. Ele descobre que a carruagem para Galia não partirá até o dia seguinte, então Fate decide coletar informações por enquanto. No bar, ele vê um homem pedindo ajuda num grupo de guerreiros, mas eles lhe dizem que o dinheiro que ele oferece não é suficiente e começam a intimidá-lo. Fate os espanca, forçando-os a sair, e ele cumprimenta o homem que acaba sendo seu velho amigo chamado Seth. Em um flashback, descobrimos que quando Fate era mais jovem, ele era intimidado porque seu estômago estava sempre roncando, e ele tinha um bom relacionamento com seu pai antes que este fosse eventualmente morto pelos monstros. O pai de Fate era um guerreiro com sua técnica de lança, e é por isso que o chefe da aldeia o mantinha por perto. Após sua morte, ninguém estava disposto a cuidar de Fate, e ele foi expulso da aldeia por ordem do chefe. De volta ao presente, Seth implora a Fate para ajudá-lo, mas Fate não parece se importar porque Seth é filho do chefe da aldeia. Ele concorda em ajudar apenas porque a glutonaria precisa ser alimentada, e os monstros atacando a aldeia seriam perfeitos para ele. Eles chegam à aldeia, mas o chefe da aldeia fica desapontado porque Seth trouxe de volta o fraco outrora exilado. Seth tenta testar a força de Fate depois de tê-lo visto derrotar os outros guerreiros, mas o chefe não acredita em nada disso. Os aldeões revelam que gritos foram ouvidos de uma floresta próxima, pensando que os monstros estão se aproximando, e o chefe sugere sacrificar Fate para ganhar algum tempo. Na casa de Seth, Seth conta a Fate sobre sua esposa ter sido morta pelos monstros, e que ele se arrepende de ter crescido pensando que seu pai estava sempre certo, explicando como ele finalmente se recompôs quando sua filha nasceu. Ele informa Fate que os monstros apareceram pela primeira vez há cerca de um mês, e segundo as testemunhas, os monstros podem voar. Os aldeões nunca viram nada parecido antes, então decidiram contratar guerreiros para lidar com eles. O estômago de Fate começa a roncar, então Seth se prepara para lhe conseguir comida. Ganância diz a Fate que os monstros com os quais estão lidando são gárgulas, que começam fazendo ataques de sondagem para ver como os humanos reagem, e quando a hora é certa, o bando inteiro ataca em enxame. A filha de Seth dá a Fate um doce, que ele come, mas ele de repente desmaia. Seth e sua filha se perguntam o que acabou de acontecer, e a filha de Seth revela que ele acabou de comer o doce que o vovô havia lhe dado. Ganância pensa que o doce estava envenenado e que o chefe da aldeia estava falando sério sobre usar Fate como sacrifício. Seth tenta acordá-lo, mas sem sucesso, e ele percebe que as gárgulas estão se aproximando da aldeia. As gárgulas atacam, incendiando a aldeia e devorando os aldeões. Fate ainda está inconsciente por causa do veneno, então Seth cria um antídoto e o dá a Fate, permitindo que ele se recupere. Ele percebe que estão sob ataque, então corre para fora e vê a aldeia em ruínas. Ele verifica as estatísticas da gárgula, e descobrimos que ela tem uma habilidade que lhe permite lançar bolas de fogo. Ganância se transforma em uma foice, enquanto as gárgulas combinam seus poderes, permitindo-lhes lançar uma bola de fogo massiva. Mas Fate arremessa sua arma cortando a bola de fogo, e ela persegue as gárgulas, aniquilando-as. A foice retorna a Fate e ele adquire a habilidade de bola de fogo enquanto o líder do bando aparece diante dele. Ele verifica suas estatísticas e descobrimos que ele tem a habilidade de bola de fogo, bem como a capacidade de resistir ao fogo. Ganância pensa que ele tentará lançar bolas de fogo a curta distância, então, enquanto a gárgula avança contra Fate, preparando-se para atacar, ele desfere um golpe devastador, cortando-a ao meio e matando-a instantaneamente. No dia seguinte, descobrimos que a aldeia foi completamente destruída. Fate usa sua habilidade de identificação, revelando que o solo não é saudável, então as colheitas não crescerão naquela área.
Seth se pergunta por que Fate escolheu ser um guerreiro, já que ele pode ganhar a vida com sua habilidade de identificação, mas ele diz a Seth que não tem escolha a não ser lutar. Seth diz a Fate para atingi-lo porque se sente culpado pelo que fez. Então Fate tenta socá-lo levemente, mas ele é derrubado, enquanto Fate percebe que se tornou forte demais. Ele diz a Seth para cuidar de sua filha e eles se despedem. Vemos Fate andando de carruagem enquanto um homem lhe diz para ficar alerta porque está sendo pago para proteger a carruagem. Um grupo de bandidos bloqueia o caminho, fazendo o homem entrar em pânico enquanto implora para protegê-lo. Os bandidos se preparam para atacar, mas são subitamente arremessados para longe quando a garota misteriosa aparece, dizendo a Fate que ele lhe deve pelos kobolds. O homem permite que ela ande na carruagem, mas ao entrar nela, a carruagem tomba. Ela diz a sua arma preguiça para voltar ao normal, e isso resolve o problema enquanto Fate percebe que ela pode mudar o peso de sua arma. Enquanto na carruagem, a garota revela que sabe sobre a habilidade de Fate porque ela não é tão diferente, revelando que ela também tem uma habilidade de pecado capital. Ela se apresenta como Mine da Ira, e seu estômago começa a roncar, então ele lhe dá comida, mas ela come tudo, não deixando nada para ele. Eles chegam à cidade de Lanchester, onde vemos uma garota entrando pelo portão, mas ela é saudada por fantasmas, então ela grita por ajuda. Um homem chamado Rudolph chega, derrotando os fantasmas e apresentando-se como o Lorde de Lanchester, chamando a atenção da garota. Fate descobre que a expedição liderada por Roxy chegará à cidade e ele está prestes a ser pago por seus serviços, mas Minnie o pega, dizendo que ela derrotou os bandidos. Ela de repente adormece, então Fate a carrega pela cidade enquanto ele percebe que todos têm símbolos em seus pescoços. Ganância pensa que os símbolos representam as classes sociais, achando que as pessoas devem realmente amar Rudolph porque permitiram que ele colocasse símbolos em seus pescoços. Mas o vemos executando seus homens porque eles falharam em seu dever de transmitir a grandeza de sua família, e descobrimos que as pessoas o estão obedecendo porque não querem morrer por suas mãos. Fate chega a um hotel onde Ganância revela que conhece Minnie, e que preguiça também é uma arma de pecado mortal. Ele revela que as habilidades de pecado capital nasceram desafiando as leis divinas, e que a glutonaria tem o potencial de derrubar o sistema divino de nivelamento por sua capacidade de consumir almas. Fate observa que não consegue saciar sua fome, vendo isso como punição por consumir almas, e ele se pergunta por que lhe foi dada a habilidade de glutonaria, revelando que a odeia porque tem que continuar matando apenas para sobreviver. Ganância o adverte para não deixar suas emoções perturbá-lo, pois a glutonaria poderia assumir o controle se sua mente estivesse fraca, revelando que o truque para controlar sua fome é manter um estado de quase inanição. Enquanto caçava, Ganância aconselha Fate a não satisfazer a glutonaria de uma vez e a se saciar lentamente. Um homem de areia aparece, então Fate usa seu arco e lança uma bola de fogo na flecha antes de atirá-la no homem de areia, matando-o instantaneamente. Enquanto isso, Minnie acorda e pega algo para comer. Ela descobre sobre uma criatura conhecida como Golem de Areia, que está ameaçando as pessoas na cidade, e tem uma recompensa de 100 moedas de ouro. Fate continua a caçar homens de areia, e ele sente a presença de um monstro poderoso, percebendo que é hora do prato principal. Vemos um grupo de guerreiros lutando contra o Golem de Areia quando Fate se junta à batalha, dizendo que cuidará do monstro. Ele verifica as estatísticas do monstro e descobrimos que ele tem a habilidade de criar tempestades de areia. Ele lança uma flecha de fogo e avança, mas o monstro consegue empurrá-lo para trás. Ele usa sua habilidade criando uma tempestade de areia, mas Fate transforma sua arma em uma foice, usando-a para lançar um ataque que supera a tempestade de areia, destruindo o corpo do monstro. O núcleo do monstro tenta escapar, escondendo-se na areia, mas Fate usa seu arco, lançando uma flecha poderosa que persegue o núcleo, destruindo-o em uma enorme explosão. No dia seguinte, Fate recebe 100 moedas de ouro por derrotar o Golem de Areia, mas Rudolph aparece de repente dizendo a Fate para servi-lo, explicando que Fate não tem o direito de recusar porque sua decisão é final. Minnie lhe diz que Fate pertence a ela, mas ele a chama de criança, então ela o atinge, arremessando-o para longe. Fate sabe que estão em apuros, então ele diz a Minnie que eles deveriam deixar a cidade. Eles andam de carruagem enquanto Fate se pergunta por que Minnie come tanto, e ela revela que a raiva queima muitas calorias. Ele lhe diz que apesar de seu apetite, ela não está crescendo nada, o que a deixa chateada, então ela ativa a preguiça, mas acaba quebrando a carruagem. Enquanto o dono a conserta, Fate entra em uma aldeia e Ganância observa que há muitos monstros na área, então ele pensa que alguém está protegendo a aldeia. Ele encontra o chefe da aldeia chamado Aaron, que se revela ser um cavaleiro sagrado.
Ele sabe que Fate quer ficar na aldeia, e ele desafia Fate para um duelo. Fate tenta verificar suas estatísticas, mas ele reconhece a habilidade de identificação, revelando que ele também pode usar essa habilidade. Eles trocam golpes, e Aaron consegue derrotar Fate, mas ele decide deixá-lo ficar sob a condição de que treinem juntos. Ele sabe que Fate não está acostumado com seus poderes, então ele se beneficiará do treinamento deles. Ele acaba aceitando a condição e Mine aparece, chamando a atenção de Aaron porque ele já pode dizer que ela é uma guerreira habilidosa. Ele os permite ficar na aldeia e o vemos com Fate, treinando-o a lutar corpo a corpo. Ele luta para acertar Aaron, mas entra no modo de semi-inanição, melhorando sua velocidade e permitindo que ele acompanhe os movimentos de Aaron. Naquela noite, vemos Aaron olhando para um castelo próximo, enquanto Fate vê uma foto da família de Aaron. Ganância pensa que o filho de Aaron se parece com Fate, achando que sua família tem algo a ver com o motivo pelo qual ele se tornou o chefe da aldeia. No dia seguinte, Aaron diz a Fate para se proteger com um galho e Aaron avança contra ele. Mas ele prevê o movimento da espada e deixa o galho deslizar pela lâmina, permitindo-lhe desviar o golpe. Aaron fica impressionado, dizendo que Fate melhorou, e naquela noite, Fate diz a Aaron que eles partirão no dia seguinte, agradecendo-lhe por sua hospitalidade. Ele observa que Mine está muito ocupada comendo, e ela revela que não consegue sentir o gosto de sua comida, enquanto Ganância menciona que este é o castigo pela ira. Aaron olha para o castelo, e ele revela que ele já lhe pertenceu. Descobrimos que, enquanto ele estava longe do castelo, ele foi atacado por monstros, então seu filho Rook tentou o seu melhor para defender, mas acabou morrendo. O Lord Lich assumiu o castelo, e Aaron sabe que sua família ainda está presa lá. Fate pensa em ir para lá, e Aaron decide se juntar a ele, enquanto Mine concorda em proteger a aldeia se eles lhe pagarem 50 moedas de ouro. Eles seguem para o castelo onde Fate atira em um esqueleto, transformando-o em pedra, enquanto ele revela que usou tempestade de areia com sua flecha para petrificar o alvo. Eles se aprofundam no castelo, destruindo os esqueletos pelo caminho, e entram em uma sala onde Aaron fica surpreso ao ver sua família. Eles lhe dizem que estavam esperando por ele, e ele pensa que eles ainda estão vivos. Mas Ganância revela que eles já estão mortos e o Lich está usando magia de ilusão para fazê-los parecer vivos. O Rook de repente ataca Aaron, mas ele consegue bloquear, empurrando o Rook para trás. Rook diz que despreza Aaron porque ele abandonou sua família para trabalhar na capital e Rook o culpa pelo que aconteceu com eles. Fate pensa em usar sua foice para dissipar a ilusão, mas Ganância revela que se fizerem isso, Fate acabará consumindo as almas da família de Aaron, enviando-as para um inferno eterno. Aaron diz que cuidará de sua família, e Fate decide procurar o Lich. Ele finalmente o encontra, percebendo que suas estatísticas são ridiculamente altas. Ele consegue quebrar seus braços, mas ele invoca um grupo de zumbis que estão implorando a Fate para salvá-los, mas ele sabe que não pode atacá-los. Aaron se junta à luta, derrubando os zumbis, e ele vê sua esposa, recordando o último momento que passou com sua família. Descobrimos que eles não queriam que ele fosse, mas ele prometeu retornar após sua missão. Ele se culpa pelo que aconteceu com eles, porque não teriam morrido se ele tivesse retornado antes, mas ele está determinado a dar descanso às suas almas. E ele usa a habilidade Grande Cruz, liberando um flash de luz sagrada, mas não é forte o suficiente para derrotar o Lich. Fate vê a espada de Rook, e ele decide usá-la, combinando seus poderes com Aaron. Eles usam a habilidade Grande Cruz, criando um flash massivo de luz que mata instantaneamente o Lich, libertando as almas no castelo. A família de Aaron aparece diante dele, e eles lhe dizem para não se culpar pelo que aconteceu, dizendo-lhe que ele foi capaz de salvá-los no final. Ele pede perdão, dizendo que eles são mais importantes do que seus deveres, mas eles lhe dizem que ele deve continuar a servir o povo. Ele promete deixá-los orgulhosos e entrega a Rook uma lembrança antes que finalmente descansem em paz. As almas no castelo desaparecem, mas o cadáver do Lich tenta estragar o momento, então o destino o destrói, permitindo que ele consuma o Lich. Mais tarde naquela noite, descobrimos que Eren ultrapassou seu limite de nível, pensando que era por lutar com o destino. A Ganância revela que Eren conseguiu isso porque abriu seu coração ao destino, que possui uma habilidade de pecado capital. Eles retornam à aldeia, onde Aaron paga Mind pelos seus serviços. Ela menciona que precisa de dinheiro para reconstruir sua aldeia, afirmando que o dinheiro não mente e que o destino entenderá o que ela quer dizer depois que ele envelhecer. Aaron revela que a viu há 50 anos e que ela já era uma guerreira perfeita, mas sua aparência não mudou em nada. Ela lhe diz que ele talvez consiga atingir o nível dela após treinar por 1000 anos, mas sabe que ele não viverá tanto tempo, pois é apenas humano, afirmando ser um fantasma que não tem permissão para morrer.
Aaron observa que os olhos do Destino voltaram ao normal e menciona que precisa continuar matando monstros para que seus olhos não fiquem vermelhos. Eren parece saber sobre a gula, dizendo-lhe para retornar à aldeia após sua missão, pois há algo que ele precisa saber. Enquanto isso, a família Vlerik adquire um artefato conhecido como a Pedra Filosofal, que tem o poder de curar qualquer coisa, e a irmã de Rafael pensa que eles estão mais próximos de alcançar a imortalidade. Um servo entrega um relatório, dizendo-lhes que Rato foi morto por Corpse. O servo menciona que Corpse não é um monstro, mas um guerreiro, e Rafael se pergunta quem ele é, querendo vingar seu irmão caído. Destino e Mind continuam juntos, e o Destino comenta sobre a constante alimentação dela mais uma vez, mas ela compartilha um pouco com ele, e tira uma soneca em seu colo. Ele tenta perguntar a Ganância sobre ela, mas esta ainda se recusa a dizer-lhe qualquer coisa, afirmando que ele precisará descobrir por si mesmo. Enquanto isso, o grupo de Roxy chega ao castelo de Aaron, e eles ficam surpresos que o Lich que ocupava o castelo foi derrotado. Eren os cumprimenta, e Mugen presta seus respeitos. Roxy está prestes a se apresentar, mas Eren revela que conhecia seus pais, e que foi ele quem realmente a nomeou. Eles perguntam como ele derrotou o Lich, e ele admite que teve alguma ajuda. Roxy pergunta o nome deles, mas vemos que Destino pediu a Eren para manter sua identidade em segredo, então ele diz que não pode contar a ela. Eren percebe que eles estão indo para Galia, então ele se oferece para dar a Roxy algum treinamento como seu padrinho. Destino e Mion chegam a uma ruína, perguntando-se onde estão, e Mion revela que foi ali que ela nasceu. Eles encontram um enorme casulo e a Ganância observa que é uma quimera, uma arma criada em Galia há muito tempo, juntando diferentes monstros. Destino verifica suas estatísticas e vemos que são absolutamente insanas, mas Mind pensa que eles têm uma chance já que ainda é um bebê. Ela lhe diz que é hora de ele retribuir o favor, revelando que não pode morrer enquanto sua alma estiver intacta, e Destino percebe que ela quer que ele use sua habilidade de gula para devorar sua alma. Mind lança um ataque ao casulo, revelando a quimera, mas vemos que há uma garota em seu núcleo. Destino não quer devorar a alma dela, mas Mind lhe diz que é apenas um monstro usando a pele de um humano. A quimera lança um ataque, criando uma onda de lava, mas Minnie consegue detê-lo. Ela corta um dos braços da quimera e Destino atira nela com suas flechas petrificantes, mas parece não ter efeito, e o braço da quimera também se regenera. Destino se pergunta o que eles devem fazer e Mayang continua seu ataque. Destino percebe que ela está ainda mais forte do que antes e a Ganância observa que quanto mais ela balança a preguiça, mais forte e pesada ela fica, mas torna-se mais difícil de controlar. No entanto, não é o suficiente e a criatura começa a evoluir. Minnie diz a Destino para recuar, mas isso lembra de Roxy, e ele pensa que está sendo salvo mais uma vez. Ele se recusa a apenas ficar parado e decide usar seu modo de semifome. Avisa o que é perigoso, mas ele continua a usar o poder. Ele sacrifica 10% de suas estatísticas para disparar um tiro de petrificação aprimorado, e Mine ativa a preguiça, derrubando a quimera, mas ela de repente usa uma habilidade de barreira para se proteger, e Destino muda para sua foice para cortar. A barreira o empurra para trás, mas a Ganância lhe diz para mirar no fluxo de mana. Ele consegue quebrar a barreira, e a garota chora de dor. A quimera começa a voar para longe, e parece que o Destino está atingindo seu limite. Mind lhe diz para subir em seu machado e ela o lança para o céu. A Ganância lhe diz que ele agora pode usar o segundo estágio de seu Ultimate, ao custo de 20% de suas estatísticas, e Destino concorda, aprimorando sua foice. Mas ao se aproximar, a Quimera o prende em sua barreira, preparando-se para queimá-los, mas Destino desfere o golpe final, esfaqueando a garota, o que no entanto ativa sua habilidade de telepatia. Vemos o passado da garota e parece que ela conhecia a Mind. A habilidade de gula do Destino se ativa, mas ele apenas sente a solidão dela em vez de sua excitação habitual, e a Ganância diz que é porque ela era uma de sua espécie. Vemos Minnie no túmulo da garota e Destino pergunta como ela a conhecia. Minnie diz que foi há muito tempo, mas ela sabe que deve eliminá-los assim que se tornarem uma quimera, ou então eles apenas causarão mais sofrimento aos outros. Destino pensa que isso poderia acontecer com ele, então ele pede a Minnie para matá-lo se ele não for mais ele mesmo. Minnie o abraça, mas concorda com seu pedido. Destino se prepara para ir para a Babilônia, mas Minnie pretende reconstruir sua aldeia. Ela tem a sensação de que ele estará morto antes que se encontrem novamente, e descobrimos que Destino desbloqueou a nova forma da Ganância, que é um escudo mágico. Ela o chama de tolo por redefinir suas estatísticas em tal lugar, e Destino implora para que ela o ajude a caçar para que ele possa recuperar suas estatísticas. Eles acabam se separando e Destino chega à cidade de Babilônia, a fortaleza que separa o reino de Galia.
Destino procura o portão e a ganância lhe diz que ele está indo pelo caminho errado, revelando que uma vez a visitou com seu portador anterior. Destino pergunta sobre eles, e descobrimos que eles também tinham uma habilidade de pecado capital, mas não sobreviveram por muito tempo. Ao entrarem na cidade, Destino não consegue acreditar como as coisas são caras em comparação com a capital. Mas, de repente, há um anúncio de que o novo Lorde chegou e as pessoas estão animadas para ver Roxy. Mas Destino de repente percebe uma presença estranha e parece que estão atrás da vida de Roxy. Descobrimos que há criminosos se reunindo na cidade de Babilônia porque seus crimes seriam perdoados se provassem sua força. Destino pensa que os soldados precisam de toda a ajuda que puderem obter, então ele acredita que este é o lugar perfeito para ele. Cortamos para Roxy enquanto ela encontra o cavaleiro sagrado Alastair, que é o oficial encarregado de Babilônia. Ele revela que estava lá quando o pai dela foi morto, dizendo que se sente culpado por não ter conseguido protegê-lo. Mas ela lhe diz para não se preocupar, afirmando que vai ajudá-lo a lutar contra os monstros, e eles concordam em trabalhar juntos. Enquanto isso, Destino percebe uma bainha, e a ganância lhe diz para comprá-la. Ele encontra o lojista, Jade, e pergunta sobre o item, mas Jade lhe diz que está ali apenas para exibição, afirmando que pode criar uma para a espada do Destino. Destino mostra-lhe a ganância, e ele pensa que a espada é incrível, dizendo que pode criar uma bainha por 500 de ouro. Mas Destino não pode pagar, então ele decide ir embora, e reclama sobre como tudo é tão caro na cidade. Um grupo de guerreiros o chama, e eles estão prestes a convidá-lo para se juntar ao seu grupo, mas eles acham que ele parece fraco, então decidem não trabalhar com ele. Enquanto caçava, Destino percebe algo no ar enquanto a ganância explica que os esporos na área são tóxicos, aconselhando-o a não inalá-los. Ele encontra um grupo de orcs, então se prepara para enfrentá-los. Mas os guerreiros chegam de repente e começam a matar os monstros. Mas ele vê outro grupo se aproximando, pensando que estão planejando cercar os guerreiros, então ele avança enquanto eles disparam flechas contra ele. Mas ele usa a nova forma de escudo mágico da ganância, destruindo as flechas. Enquanto a ganância afirma que pode suportar qualquer ataque nesta forma, ela aconselha o Destino a atacar os orcs. Então ele avança bloqueando seus ataques enquanto arremessa seu escudo contra eles, eliminando-os todos em um instante. Após a luta, ele se pergunta por que sua habilidade de gula não se manifestou, pois ele geralmente luta depois de consumir muitas almas, pensando que deve ser por causa de seu treinamento com Eren. Ele vai à troca, planejando vender seu saque, mas os guerreiros o acusam de roubo, dizendo que os bens pertencem a eles. Ele lhes diz para recuarem, mas eles continuam a importuná-lo, ameaçando matá-lo, então ele os espanca. Ele recebe 100 por seu saque, e naquele momento Roxy entra na sala, perguntando se ele é responsável pela bagunça. Mas ele explica que agiu em legítima defesa, e ela se sente responsável por não conseguir manter a ordem na cidade, então decide não puni-lo. Mas ela diz aos guerreiros que eles passarão a noite na prisão, afirmando que devem refletir sobre suas ações. Mia diz a Destino para remover sua máscara, mas Roxy lhe diz que não será necessário enquanto ela pergunta sobre sua identidade. Ele lhe diz que seu nome é Corpse, e ela o acha estranho, aconselhando-o a cuidar de sua aparência porque ele parece uma bagunça. Nós o vemos andando pela cidade e ele fica feliz que Roxy não conseguiu reconhecê-lo, mas ele pensa em sua aparência, achando que não pode se dar ao luxo de se limpar. Mas naquele momento, Jade se aproxima dele, revelando que acabou de abrir sua loja, e ele diz a Destino que tem uma oferta para ele. Ele leva Destino à sua loja, dizendo que sabe o que aconteceu na troca, então ele vê potencial em Destino, perguntando se ele pode usar uma armadura para publicidade. Ele concorda em trabalhar com Jade, então ele dá a Destino uma armadura, dizendo que ele pode tê-la por 80 de ouro. Ele fica surpreso que Jade esteja cobrando por isso, porque ele pensou que era de graça, mas depois de ver sua reação, Jade concorda em lhe dar um desconto. Enquanto caminhava pela cidade, Destino percebe um grupo de pessoas se reunindo em uma taverna, então ele decide verificar, mas ele tem uma sensação estranha ao ver uma garota. A garota se aproxima dele, dizendo que o esperava e que já sabe quem ele é, apresentando-se como Eris, o pecado da luxúria. Eles passam um tempo juntos enquanto Destino nota que está tendo uma sensação estranha sempre que a olha. Ela explica que este é um efeito colateral de sua habilidade de luxúria, revelando que as pessoas se apaixonam sempre que a olham. Ela revela que o observava há muito tempo, sabendo que ele derrotou a Quimera, mas ela lhe diz que há mais quimeras em Gália, e ela pensa que os Cavaleiros Sagrados não são fortes o suficiente para derrotá-las. Ela lhe diz a razão pela qual o esperava, revelando que é uma guardiã do reino e está trabalhando para um futuro melhor. Ela diz que a morte de Roxy beneficiaria o reino, dizendo-lhe que ela precisa morrer em Gália, mas ele fica chateado, perguntando se ela planeja matá-la.
Ares explica o fenômeno da agressão, dizendo que o ódio de um monstro persiste após sua morte e se acumula ao longo dos anos até que uma besta coroada nasça. Ela lhe diz que isso também pode ocorrer com humanos, explicando que as pessoas odeiam os cavaleiros sagrados e Roxy é a única que amam. Então sua morte acumularia mais agressão, e isso daria origem a um humano poderoso que servirá o reino no futuro. Mas Destino não quer que ela morra, então ele fica furioso e decide ir embora. No entanto, Ares observa que o plano já está em andamento e nada pode impedi-lo. Vemos Roxy lutando contra os orcs e eles parecem estar vencendo, mas vemos Alastair olhando para Roxy e parece que ele está tramando algo. Alastair relata que perderam contato com um esquadrão de coleta de materiais no Grand Canyon em Galia. Roxy se preocupa com eles, então ela imediatamente ordena uma missão de resgate. Enquanto isso, Jade fala a Destino sobre o material de pedra do crepúsculo necessário para sua bainha, mas observa que ele ficou sem. A ganância sugere que eles encontrem a Pedra do Crepúsculo por si mesmos, e descobrimos que ela só pode ser encontrada em Galia. Jade marca um mapa para eles, e eles se preparam para partir. Ao longo do caminho, eles encontram mais orcs, mas Destino facilmente os atravessa com seu escudo. Vemos o grupo de Roxy indo para o Grand Canyon, mas eles parecem ter problemas para navegar porque as bússolas não funcionam em Dahlia. No entanto, Roxy observa que eles podem aproximar sua localização pela concentração de orcs, pois há uma colônia de orcs perto do Canyon, então quanto mais orcs houver, mais próximos eles devem estar. Destino descansa pela noite, mas ele se encontra em um sonho estranho. Ele vê a garota da Quimera e ela tenta lhe dizer algo, mas ele não consegue ouvir o que ela está dizendo. Tudo de repente fica vermelho, e seus inimigos caídos emergem, arrastando-o para a água. Ele acorda do sonho, perguntando-se o que aquilo significava, mas ele detecta monstros se aproximando. Usando sua habilidade de visão noturna, ele vê 4 salamandras se aproximando. Ele atira em uma delas com suas flechas de petrificação, mas nota que elas estão se comportando estranhamente porque geralmente fugiriam após receber tal ataque, então a ganância pensa que estão sendo controladas. As salamandras chegam ao acampamento de Roxy e a cercam por todos os lados. As salamandras cospem fogo, causando caos, mas Mia tenta revidar com sua espada mágica. No entanto, não tem efeito e ela é arremessada para longe. A salamandra se prepara para mordê-los, mas Destino chega bem a tempo. Ele consegue eliminar as salamandras e Roxy o agradece por salvá-los. Destino aponta as marcas nas cabeças das salamandras, e os outros acham estranho que 4 bestas coroadas estivessem trabalhando juntas, e parecem estar mirando em Roxy. Eles conseguem chegar ao Grand Canyon e acabam seguindo caminhos separados. Destino continua a explorar e ele encontra monstros que foram petrificados. Ele vê Ares à frente, perguntando-se o que ela está fazendo ali, mas ele a perde de vista. Ele de repente percebe uma quimera, mas ela não se move, e a ganância observa que ela não tem um núcleo. No entanto, há outros 2 buracos na parede, então parece que há outras 2 quimeras. O chão de repente treme, e há uma explosão na direção de Roxy, então Destino corre para encontrá-los. Vemos o grupo de Roxy sendo atacado pelas 2 quimeras, e Mugen se machuca tentando proteger Mia. Destino chega para salvá-los atirando nas quimeras, e a ganância observa que a regeneração delas é mais lenta do que a da outra quimera que eles combateram. Destino conta a Roxy sobre a fraqueza da Quimera, dizendo a ela para mirar em seu núcleo. Eles avançam juntos, e a Quimera cria fogo ao redor deles, mas Destino tem resistência contra isso. A Quimera tenta proteger seu núcleo, mas Destino corta suas pernas, criando uma abertura, e Roxy desfere o golpe final. Há mais uma restante, mas ela de repente salta para o céu. Eles se preparam para atacá-la enquanto ela aterrissa, mas ela acaba fazendo o chão se partir. Destino e Roxy caem, mas Destino agarra Roxy para protegê-la com seu corpo. Quando Destino acorda, ele vê o quão longe eles caíram e começa a entrar em pânico ao notar que sua máscara sumiu. Roxy acorda, mas ele consegue encontrar sua máscara. Ele usa sua magia de fogo para iluminar a área e pergunta se ela conseguiu encontrar seu esquadrão perdido, mas ela lhe diz que não conseguiu salvá-los. Ela pergunta como ele sabe tanto sobre as quimeras, e ele lhe diz que um galeão lhe contou sobre elas. Roxy deduz que era Mine, e menciona os rumores de que ela estava viajando com um homem usando uma máscara de caveira. Destino admite que era ele, e Roxy fica satisfeita por ter adivinhado corretamente. Destino fica envergonhado com o olhar dela, mas ela menciona como ele a lembra de alguém que ela conhece. Ela pensa nele, esperando que ele esteja feliz, e Destino chama a pessoa em que ela está pensando de Lucky. No entanto, sua gula começa a se manifestar quando um de seus olhos fica vermelho. Ele não quer que Roxy o veja assim, então ele foge, e ele sente que a Quimera está por perto.
A Quimera emerge, mas usando sua foice, ele ataca seu núcleo enquanto pensa na maneira como Roxy o olharia. Ele elimina a Quimera, mas percebe a mesma marca das salamandras. Então a Ganância deduz que Roxy está sendo alvo, e Destino sabe que deve ser obra de Ares. Roxy o alcança, e eles acabam encontrando a Pedra do Crepúsculo que ele estava procurando. Eles retornam à cidade, e Roxy desafia Destino para um duelo, enquanto Mia lhe diz que ele tem causado problemas na cidade. Mas ele explica que estava apenas se defendendo, dizendo que há pessoas que estão atrás dele. Roxy lhe diz que não pode ignorar suas ações, dizendo que ele deveria se juntar ao exército dela porque ninguém quer mexer com eles, mas ele se recusa a se juntar a eles. Então ela se prepara para lutar contra ele, dizendo-lhe para sacar sua espada, mas ele a deixa na bainha. Então ela pensa que ele a está subestimando. Ela lhe diz que não vai se conter e eles começam a lutar, enquanto ele se pergunta por que não consegue dominá-la, já que suas estatísticas deveriam ser mais altas. Ele percebe que a técnica dela é superior e ela consegue acertar um golpe, deixando uma rachadura em sua máscara. Ela ameaça expô-lo se ele não lutar a sério, então ele libera o poder de sua bainha. Todos a reconhecem como uma habilidade de espada sagrada, enquanto ele explica que a bainha é feita de pedra do crepúsculo e melhora suas técnicas de espada sagrada. Ele avança contra ela, conseguindo dominá-la, mas enquanto se prepara para encerrar a luta, ele vê o amuleto que ela está usando e o reconhece, fazendo-o ficar distraído. Roxy o desarma, permitindo que ela garanta a vitória, mas ela se pergunta por que ele baixou a guarda. Ele se recusa a responder a pergunta dela, e ela reconhece seu estilo de luta, perguntando se ele o aprendeu com Eren. Ela revela que o encontrou durante sua jornada, e ele mencionou um viajante que tem imenso poder, perguntando se ele estava se referindo ao Destino, mas ele lhe diz para focar em sua missão. Ele fala com Mugen, dizendo-lhe que alguém estava controlando a Quimera, e Mugen sabe que ela estava usando um monstro como seu núcleo. Ele explica que sua família estudou a tecnologia de galeões, dizendo que Rain é uma estudiosa talentosa, e Destino sabe que as quimeras são criaturas artificiais feitas em Galha, então ele quer conhecê-la. Enquanto isso, vemos Rain no laboratório, enquanto sua colega lhe fala sobre Rafael, dizendo que ele está estudando a Pedra Filosofal. Então ela decide investigar e descobrimos que ela concede poderes extraordinários ao seu portador, mas domina completamente seu corpo. Voltamos ao Destino, enquanto ele relembra sua conversa com Minnie, onde ela lhe disse sobre o domínio de E, afirmando que ele não conseguirá derrotar o dragão divino até alcançá-lo. Ele se pergunta como deveria alcançar esse nível, mas naquele momento todos ouvem um alarme, enquanto Alastair diz a Roxy que os monstros estão se aproximando da cidade. Então ela reúne seus homens, e eles atacam os monstros enquanto Destino os observa de longe, pensando que ela deveria ser capaz de vencer a batalha. Mas ele vê um monstro enorme se movendo subterraneamente e ele está se aproximando do exército dela, ameaçando lançar um ataque surpresa. Então ele decide interferir. A Ganância se transforma em um arco, e Destino usa sua habilidade de gula para fortalecer a flecha, permitindo-lhe lançar um tiro poderoso à distância. A flecha perfura o chão e atinge o monstro, forçando-o a vir à superfície. Ele avança sobre o monstro e usa sua habilidade de identificação, permitindo-lhe ver suas estatísticas. Ele percebe que é extremamente forte, e Roxy não tem chance contra ele. Ele invoca uma chuva ácida, então ele se defende usando seu escudo, enquanto a Ganância explica que ele está usando magia de corrosão, aconselhando o Destino a ter cuidado, porque ele morrerá se tocá-lo. Então ele decide usar seu arco mágico e dispara uma flecha poderosa, causando uma explosão, mas o monstro desaparece e tenta fugir. Ele percebe que sobreviveu dividindo seu corpo e está indo em direção a Roxy, então ele o persegue, mas o monstro usa cópias menores para atacá-lo. Ele usa sua habilidade de cruz grandiosa, destruindo-os em um instante, pois percebe que não está se comportando como um monstro normal. Então ele pensa que está sendo controlado. Ele salta para o chão, tentando procurar o núcleo do monstro enquanto carrega, preparando-se para lançar sua flecha mais poderosa. O monstro aparece e ele está prestes a finalizá-lo, mas antes que seu ataque pudesse atingir, ele vê balas acertando o monstro. A flecha causa uma explosão, e uma voz lhe diz que ele consumiu a alma do monstro. Mas ainda está vivo, então ele fica confuso, perguntando-se como pode sobreviver sem sua alma. Ele vê um homem mascarado observando-o, então Fate avança sobre ele enquanto Greed vê a arma que ele está usando, reconhecendo-a como a pecado capital, inveja. O monstro cerca Fate, enquanto Greed explica que foi atingido por uma bala mágica, que ativou seu poder oculto, permitindo-lhe criar cópias de sua alma. Ele o ataca, tentando derreter seu corpo, mas Fate consome o monstro, revelando que encontrou uma maneira de combater sua magia de corrosão.
Ele atira no homem, mas uma barreira o protege, enquanto Greed explica que os atributos de Fate atingiram o limite, dizendo que ele precisará alcançar o domínio e para ir mais longe. Mas ele ainda não é páreo para o homem, porque este já está nesse nível. Fate avança, e o homem bloqueia seu ataque, empurrando-o para longe. O homem usa inveja para disparar balas mágicas, e Fate tenta bloqueá-las com seu escudo, mas ainda sente a força do ataque, fazendo-o tossir sangue, enquanto o homem se prepara para finalizá-lo. Ele percebe que precisa ficar mais forte e barganha com sua habilidade de Gula, dizendo que está disposto a fazer o que for preciso para quebrar seu limite, então ele implora a Gula para lhe dar o poder que precisa. Ele alcança o domínio I e ataca o homem, forçando-o a recuar enquanto ele invoca monstros para atacar Fate, mas ele lhes diz para não interferirem, e consegue passar correndo. Ele continua a perseguir o homem, desviando de suas balas mágicas e criando uma cortina de fumaça para obscurecer sua visão. Fate aparece atrás dele, destruindo sua máscara e revelando sua identidade. Vemos que é Alastor, mas ele não se incomoda com o revés e toca uma flauta fazendo o dragão divino aparecer. Ele segue em direção a Roxy, então Fate corre para alcançá-la, mas Alastor tenta impedi-lo. Enquanto isso, vemos o exército de Roxy lutando contra os monstros enquanto o dragão divino aparece. Mugen ordena que todos recuem enquanto ele se aproxima de Roxy, disparando um poderoso feixe de energia que joga todos para longe. Mas Fate a protege com seu escudo, e a força do ataque faz sua máscara quebrar enquanto ele percebe que não pode mais esconder seu segredo. Roxy fica surpresa ao vê-lo, e ela está chocada ao olhar para seus olhos. Ele se desculpa por ter mentido para ela, mas diz para ela recuar enquanto ele ganha tempo. Ele vai confrontar o dragão usando sua habilidade de cruz grandiosa, e consegue prendê-lo em uma prisão. Alastor atira nele, e os dois começam a lutar novamente, mas Fate parece ter dificuldades. Alastor observa que ele está usando muito poder para manter sua habilidade, então não tem chance. Fate não consegue acertar um golpe, e Alastor corta seu braço. Alastor se prepara para finalizá-lo, mas ele de repente é esfaqueado por trás, enquanto Fate revela que usou magia de ilusão e ele derruba Alastor. Sua habilidade de Gula é ativada, e ele de repente se vê cercado por branco. Ele vê a garota da memória de Mayan novamente, e ela se apresenta como Luna. Ela o agradece por tê-la matado, mas se desculpa enquanto o chão racha, dizendo que não consegue mais aguentar. Fate percebe que ela era quem impedia sua Gula de enlouquecer, e ela o avisa que se ele devorar o dragão divino, ele se perderá. O chão desmorona, mas Fate é pego por Greed. Fate fica chocado ao vê-lo, mas Greed lhe diz que eles precisam ir embora. Ele agradece a Luna por seu aviso, mas se resolve a derrotar o dragão. Eles voltam para fora, mas o dragão se liberta de sua habilidade. Greed se pergunta o que ele fará com apenas um braço, mas Fate de repente o joga. Fate avança, socando o dragão, e ele procede a cortá-lo. Enquanto o dragão cai, ele dispara uma explosão de energia contra ele, mas Fate aumenta seus atributos usando sua habilidade de sobrecarga, cortando a explosão e dividindo o dragão ao meio. O dragão cai pelo chão, e a Gula de Fate devora a alma. Ele sente uma dor intensa, e está prestes a enlouquecer, mas sacrifica todos os seus atributos para desbloquear a forma final de Greed para evitar causar danos. Minnie aparece notando que ele deixou sua habilidade consumi-lo, e Fate pede a ela para finalizá-lo. Ela se prepara para cumprir a promessa, mas Roxy de repente o salva. Ele diz a ela para não olhar para ele, mas ela chora por ele, dizendo que não se importa com o tipo de poder que ele tem e que gosta dele por quem ele é, pedindo-lhe para não morrer. Ele estranhamente sente sua Gula se acalmando e Roxy lhe diz para voltar com ela. Ele fica aliviado por ela o aceitar após saber a verdade e ele desmaia em seu colo. Quando Fate acorda, ele se encontra de volta na cidade. Ele é visitado por Ares e Mine, que lhe dizem que ele esteve dormindo por uma semana inteira. Ares lhe entrega Greed, e Fate nota o quão sujo ele está. Ares menciona como Mine esqueceu de trazer Greed de volta, mas ela observa que estava ocupada lidando com a inveja, revelando que ela tem o poder de controle mental e que Alastor estava sendo manipulado. Fate se pergunta o que ela fez com a inveja, já que é indestrutível, e Minnie revela que a jogou fora. Ares nota que como o experimento humano coroado com Roxy falhou, precisarão da ajuda dele, e Fate concorda, desde que ela prometa deixar a Roxy em paz. Ares lhe diz que eles deveriam ir antes que Roxy volte, dizendo que é perigoso para ele vê-la porque parece que apenas ouvir o nome dela torna sua Gula instável. Vemos Roxy vindo visitá-lo, mas ele já se foi, e ela encontra um bilhete dele.
Ele explica tudo sobre sua habilidade para ela, prometendo retornar um dia, e ela pensa em como sempre obteve coragem dele. Vemos um flashback de quando eles se conheceram. Fate tem medo dela no início, pensando que todos os cavaleiros sagrados são valentões, e ela percebe como as pessoas os veem. Ela fica envergonhada e se desculpa com ele, mas seu estômago ronca, então ela acaba lhe dando sua comida. Ele fica feliz por ter conhecido uma boa cavaleira sagrada e ela consegue sentir orgulho de si mesma. Ela se pergunta quando eles se encontrarão novamente e ela promete ficar mais forte para poder protegê-lo. Vemos Fate usando a nova forma de cajado de Greed, e ele consegue restaurar seu braço. Ares e Mine seguem caminhos separados, e Fate parte com Greed para encontrar uma maneira de controlar sua gula. Mas é aqui que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e eu te vejo na próxima vez.